Vamos lá, eu vou tentar aqui, né? Depois de muito tempo é, fora, fora daqui, não gravando nada, né? Eu acho que o exercício de gravar e falar alguma coisa, né? E tentar apresentar aqui as minhas ideias, meu raciocínio em relação ao estudo das questões, ele me completa bastante, né? Eu acho que ele sintetiza bastante coisa para mim, né? E me ajuda a organizar muitas ideias na cabeça. Então, eu acho que isso. Me lembro que isso era útil, né? Me lembro da minha desenvoltura, né? Desenvoltura do meu pensamento enquanto estava fazendo esse tipo de descrição. E eu acho que deveria voltar, né? Então, pensando nisso daí, tô pensando aqui. Opa! Pensando nisso daí, eu vou. Acredito que eu vá voltar a responder questões gravadas por aqui, né? E eu tô começando, né, na verdade, a me adaptar a esse novo estilo de estudo, né? Agora eu vou estudar somente por questões, né? Vou frisar só nisso, então basicamente é só isso que vai acontecer no meu estudo, né? Eu tenho um planner aqui, isso mais condensadamente, né, na verdade, né? Mais condensadamente, né? Na verdade, tem mais coisas a fazer também, né? Então, indo para outra tela aqui, dá para ver, olha, eu tô com alguns planos, né? É, então, tem pouco tempo aqui, né? Tem pouco tempo de hora-aula de fato, de hora-aula, apostila, por semana, né? De acordo com o que eu estou me propondo a fazer, mas isso eu vou reavaliando com o tempo para entender se eu preciso de mais horas aula, por exemplo, acesso a mais temas, né? Tem bastante tema já acessado por mim, bastante tema que eu já cruzei, que eu já respondi questão, por exemplo, que eu sigo respondendo coisas no Anki, por exemplo, né? Que é uma outra ferramenta que eu uso bastante. E essa é uma ferramenta que eu vou começar a experimentar agora, né? Tomara que dê tudo certo. E acho que vai ser legal, né? Então, o Medkey, ele tem aqui várias modalidades, né? Eu ainda estou explorando, né? Acabei de começar a usar a plataforma, né? Então, o meu painel de métricas aqui é um painel ainda muito fraquinho, né? Eu acho que eu tenho, deve ter ali no máximo umas 500, 600 perguntas respondidas, né? 500, 600 questões, né? Mas eu tô tentando usar o Medkey aqui, tô tentando adaptar o Medkey ao meu estilo de estudo, né? A essa ideia de que, poxa, eu já estudei bastante coisa, já respondi questão de bastante coisa em outros momentos, mas não tinha uma plataforma específica para isso, né? Na verdade, acabei até usando o Hard Work, mas por pouco tempo ali, e que foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência muito interessante porque eu aprendi com as questões, né? Com a própria questão, na verdade, né? Com a própria questão, com o próprio comentário da questão, eu ia aprendendo, né? E repetindo aquelas coisas ali espaçadamente foi interessante. Então, vamos ver como é que o Medkey me propõe isso também. Então, no Medkey aqui até agora, na minha experiência, né, tem essas ideias aqui de fazer o nivelamento dos assuntos, né, para eu entender onde é que eu me encaixo em cada assunto. Então, tem alguns assuntos que eu já nivelei, tem muito assunto aqui. Como eu não quero ficar só nivelar assunto, né, sem fazer revisão diária de nada, eu ainda estou achando aí, calculando uma maneira de como é que eu vou fazer essas revisões aí por questão, né? Questões essas que ficam nessa agenda, aqui na agenda de questões. Então eu estou nivelando 6, 7 assuntos por dia aí, né? Então tô com as ideias aqui de, na verdade, correlacionar as coisas que eu já estudei e vim aqui e nivelar o assunto. E a mesma coisa eu vou fazer para os temas que são novos para mim, né? Então quando eu bater o olho aqui e ver um tema novo para mim, um tema que eu ainda não acessei, né? Então especialidades cirúrgicas aqui provavelmente é em dermatologia, né? Não, especialidade cirúrgica está em cirurgia, né? Vou dar uma olhada no meu material, ver o que tem lá, né? Mas eu não finalizei essa parte da apostila, né? Uma apostila que, inclusive, eu acredito que seja a última apostila no de curso ali, e eu ainda não finalizei essa parte da apostila, né? Então, eu não vou nivelar por enquanto, né? Então, assim que eu passar por esse assunto, cruzar esse assunto, né? Vai ser o momento em que eu vou nivelar aqui essa discussão, por exemplo, né? Climatério, uma discussão que eu atravessei usando o hard work, na verdade, somente por questões, aprendi algumas coisas em climatério e com certeza não domino o assunto,
né, com certeza não domina o assunto, sobretudo naquela grande visão, né, aquela grande árvore do assunto em que a gente vai fazendo o caminho desde as ideias iniciais, aí eu não conseguiria fazer descrição nenhuma em relação a isso, né? Mas aqui em clínica neonatal já tem aqui discussão que eu consigo participar de maneira interessante, né? Aqui eu filtrei por incidência dos assuntos, né? Eu filtrei por incidência dos assuntos, né? E esse momento aqui é o final do dia. Já tô bem cansado, na verdade, né? Talvez eu não devesse fazer isso, mas eu quero fazer para ver como é que funciona, como é que vai encaixar essas ideias aqui de estar usando o MedQ. Então vamos lá, vou fazer aqui nivelamento para vulvadinite e cervicites, né? Paciente 27 anos com queixa de corrimento vaginal com mau odor, sem prurido, de início a 4 dias. Ao exame especular, visualizada parede vaginal atrófica, né? 27 anos com atrofia vaginal, talvez aquela atrofia que ocorre mesmo, que é a condição identificada. Vamos dar uma olhada para ver se a gente não tem outras coisas aqui. Sem sinais de inflamação, secreção acinzentada, fluida, homogênea, teste da amígdala positivo, pH vaginal maior do que 4,5, né? Então, quando o pH vaginal aqui está maior do que 4,5, maior do que o pH ácido que eu estou esperando, eu estou pensando em vaginoses, né? E pensando em vaginoses, né? Ainda mais com essa secreção acinzentada, fluida, que tem um mau odor, né? Um odor parecido com o odor de peixe, né? Então, pensando nisso aqui, a gente está pensando em vaginoses bacterianas. Então aqui, né, para o que eu sei, para o que tem na minha mente, eu vou descartar aqui essas outras 3. Agora, qual que é o tratamento, né? Que tratamento que a gente vai fazer aqui para essa mulher, né? Um secnidazol ou um itraconazol, 10 mg por um dia, né? O itraconazol, eu calculo que a gente faria mais um tratamento. Eu me lembro, inclusive, certa feita, uma pessoa que fez tratamento com itraconazol para candidíase, né? Para cândida, ela não tinha vaginose, né? Então eu acredito que seja secnidazol. Eu não me lembro mais desse tratamento aqui, né? Já passei por isso, faz bastante tempo que eu não repito questões, né? Mas por sorte era mesmo o secnidazol, né? Então, saber que vaginose bacteriana pode ser tratada com secnidazol, 2 gramas dose única. E aí, acho que esse comentário aqui, que é um comentário BID, é uma abreviação de bis in die, que significa em latim 2 vezes por dia. Ok. Aqui os comentários do pessoal, né? Os comentários do pessoal, né? Itraconazol é antifúngico e não cobriria. Aqui é um comentário pessoal aqui que, pô, encaixa legal, né? Agora, qual que é o tratamento que a gente usa aqui com mais frequência, né? E aí precisaria bater o olho lá na apostila, né? Então acho que no nivelamento eu não vou ficar com essas ideias de ir para a apostila para confirmar melhor as informações e tal. Acho que nem tem aqui, né? Acho que a gente nem tem aqui. Talvez nesse resumo da questão aqui do próprio MedQ, que agora tem um resuminho aqui. Bom, eu só usei com tendo o resuminho, né? Então aqui, ó, vaginose bacteriana, né? Metronidazol. Então era isso que eu estava esperando ler, né? Metronidazol aqui. E aí a gente vai usar itraconazol, por exemplo, o fluconazol, creme de estatina, né, para tratamento de candidíase, né? Então, só para confirmar aqui, mas eu acredito que seja isso mesmo, ó, fluconazol, cremes vaginais com azólicos, clotrimazol, miconazol, né, para candidíase aqui. Fluconazol via oral dose única e aqui também, né, metronidazol via oral 12 em 12 por 7 dias e aqui não está sendo sugerido, né, essa possibilidade de tratamento com secnidazol, né? Mas também é um imidazólico pelo comentário que o colega fez, né? Então a gente pode utilizar esse daí. Os critérios aqui, né? Os critérios de Amstel, acho que é tudo de revisão também, se eu ficar falando muita coisa e tal, eu vou falar o que eu estiver pensando no momento, né? Passo 23 anos de vida sexual ativa, já faz a gente pensar em algumas coisas. Procura ginecologista com queixa de corrimento esbranquiçado,
grumoso e inodoro, prurido valvular intenso, dispareunia superficial, né? Então, corrimento esbranquiçado grumoso, acho que a questão já morre aqui, né? Candidíase vulvovaginal, e a gente termina a leitura para entender e poder correlacionar mais coisas, né? Presença de pseudoífas aqui, ó, que bonito, questão trazendo tudo que faz a gente pensar em candidíase vulvovaginal, né? Então vamos ver, talvez a gente nivele bem aqui esse... Bom, não sei. Fala assim e acerta duas, erra o resto. A mulher comparece ao serviço de ginecologia referindo corrimento vaginal amarelado com odor fétido, sem ardor ou prurido há 1 semana. Né? Então, corrimento vaginal amarelado, odor fétido. Eu estou pensando aqui mais em vaginose, né? Tô pensando em mais em vaginose, né? Sem ardor ou prurido, não tem muito incômodo, né? Mas o corrimento mesmo. O médico realizou o teste do pH, teste do hidróxido de potássio, coletou bacterioscopia fresco e Algram. Quais os critérios ambulatoriais de Amsel para o diagnóstico de vaginose bacteriana, né? Então, corrimento, pH maior que 4,5, né? Então 5 não precisa. Teste da positivo, presença de clue cells na microscopia, né? Que é um exame rápido a ser feito, né? pH entre 3,5 e 4,5, não, pH tem que ser maior do que 4,5, né? Então, aqui, resposta B aí. JBAS, 22 anos, sexualmente ativa, chega ao ambulatório do Hospital Universitário Alcides Carneiro com queixa de corrimento e odor fétido genitais, né? Então, de novo, queixa de corrimento e odor fétido, né? Aí vamos ver como é que tá esse corrimento, quais são as características aqui. Que piora após o intercurso sexual, tá? Ao exame você percebe um corrimento acinzentado, bolhoso com odor de peixe podre, né? Então é a vaginose bacteriana de novo aqui, acho que a gente tentar identificar os padrões aí como um xadrez, tentar identificar os padrões da apresentação clínica de cada discussão, né? Então aqui a gente tem a pergunta é sobre a característica microscópica que vai apresentar esse tipo de afetação, né? E são os clue cells, né? São as células ali demarcadas. Acho que, se não me engano, está trazendo até imagem aqui. Não trouxeram imagens, né? Mas são os clue cells, saber que... E aí, as ideias dessa pergunta é saber que o corrimento acinzentado, bolhoso, com dor fétida, que piora após a relação sexual, o quadro clínico da vaginose e, né, as clue cells são vistas na vaginose. Aqui tem uma outra ideia também, né? Frente a esse quadro, vamos lembrar que vaginose bacteriana, causada pelo aumento, geralmente, né, pelo aumento de Gardnerella vaginalis, não é uma IST, então não precisa tratar o parceiro. Né? Não precisa tratar o parceiro. Candidíase também, não precisa tratar o parceiro. Né? No caso das ISTs, a gente precisa tratar o parceiro, né? Se fosse HPV, por exemplo, se fosse tricomonia, se não me engano, a gente precisa tratar o parceiro também. Não tenho certeza, mas acredito que a gente precisa também. Mulher procura a ginecologista referindo que logo após a relação sexual surgiu forte do desagradável em região vulvovaginal. O agente etiológico provavelmente envolvido e aí? Penso mais em Gardnerella, né? Penso mais em Gardnerella, penso mais em vaginose quando eu falo de cheiro ruim, né? É que a gente tá falando de relação sexual, daí vem o gonococo na cabeça, mas acredito que Gardnerella aí. Gardnerella mesmo, né? Tricomoníase não. Mulher de 25 anos com queixa de corrimento vaginal há 10 dias, gesta 1, pare 1, né? Então ela é uma mãe. Ao exame especular foi observado corrimento acinzentado, homogêneo e fino, com odor desagradável. Teste da amina foi positivo, teste pH com fita 5.5, né, maior que 4,5 também, né? Então, critérios de Amsel, ainda é necessária... Não, isso está errado, né? Não preciso identificar Gardnerella mobiluncus, né? Eu estou usando os critérios clínicos de Amsel para poder identificar uma condição em que o diagnóstico é clínico. O diagnóstico acima é estabelecido como vaginose com apenas 3 dos critérios de Amsel. Eu não sei se eu não preciso dos 4 não, mas com apenas 3, acredito que aqui já tá suficiente, né? A gente vai fazer a avaliação
a gente vai fazer a avaliação da secreção, mas acredito que aqui a gente já está com diagnóstico mesmo. Para se determinar o diagnóstico de vaginose bacteriana, deve-se associar aos critérios de Nugent, não? Trata-se de um caso de vaginite inespecífico devido à ausência dos bacilos supracitoplasmáticos. Não, que a gente não avaliou ainda. Sem o processo inflamatório local, o diagnóstico de vaginose fica dependente da cultura de secreção vaginal. Acredito que não. Né? A gente vai fazer essa cultura de qualquer maneira para poder identificar qualquer outro bicho, né? Mas aí, 3 critérios de Amsel já são suficientes. pH vaginal ácido ocorre pois o lactobacilo converte o glicogênio em ácido sulfúrico, nitrito em nitrato, nitrogênio em nitrato, glicogênio em ácido lático. E aí, hein? pH vaginal ácido ocorre. Então, pensaria em glicogênio em ácido lático ou nitrito em nitrato. Presença de nitratos na urina, né? E tal, acho que eu vou por esse. E errei. Glicogênio em ácido lático. Sabe, os lactobacilos convertem glicogênio em ácido lático, né? Tá aí uma informação que eu não trouxe para minha caixinha de coisas, né? Eu acho que eu entendo que o pH fica mais ácido, né? Eu entendo que o pH fica ácido, né? Eu entendo que isso não vai acontecer se a infecção não for bacteriana, por exemplo, né? Se for parasita ou se for fungo, a gente não tem essa alteração do pH no sentido de ficar básico, né? E quando a gente tem uma infecção bacteriana, né? Quando a gente tem uma infecção bacteriana, é justamente a ausência, acredito que por ocupar ali, pela destruição da flora vaginal é que a gente deixa de ter esse pH ácido, né? Impedir a produção de patógenos e tal. Casos de disbiose, né, que é o caso, pode favorecer o desenvolvimento de vaginose bacteriana, por exemplo, com bactérias anaeróbias. Por isso, o uso de antibiótico terapia é fator predisponente para vulvaginites, né, porque a gente usa antibióticos, acaba por lavar a flora vaginal, né, ela para de produzir, para de converter o glicogênio em ácido lático, né, e aí esse clima, esse ambiente que a gente tinha no momento anterior que era ácido, deixa de ser ácido, e aí eu predisponho ao desenvolvimento das bactérias, né? No caso da Gardnerella, no caso mais comum, né? Seguimos então, 8, né? Paciente de 29 anos de idade, sexualmente ativa, presencial ginecologista com queixa de corrimento vaginal. Laudo do microscópio da citologia evidenciou a presença de flora bacteriana com predomínio de cocobacilos, ausência de lactobacilos, né? Presença de mobiluncos, poucos neutrófilos, mais de 20% das células epiteliais compostas de células guia, que são as clue cells. A alternativa correta sobre o diagnóstico, sobre qual diagnóstico e respectivo tratamento sugerido diante do quadro. Né? Então, candidíase não, vaginose sim, vaginite histolítica, aqui é uma possibilidade, né? Porque eu não, essa não tinha vindo ainda na cabeça. Mas, né, flora bacteriana com predomínio de cocobacilos, né? E aí os clue cells, ausência dos lactobacilos, né? Talvez por um uso aí de antibiótico prévio, talvez seja isso, né? Então, vaginose bacteriana metronidazol via oral, né? 12 horas para 8 dias, né? Então essa aqui é a ideia aqui que fica para nós, né? Célula guia é a clue cell. Presença de petequias no colo uterino sugere o diagnóstico de tricomoníase, né? O nosso colo em framboesa, né? Essa é a ideia central. Tratamento com metronidazol também, né? Tratamento de parcerias sexuais é obrigatório e segue o mesmo esquema. Tá aí, né? Então aqui a gente vai fazer 2 gramas de dose única ou 500 miligramas, 12 em 12 horas por 7 dias para o paciente e para o parceiro. Para a parceria sexual. Né? Perfeito. E considere a imagem abaixo. Esfregaço de células vaginais mostrado na imagem revela a presença de pseudohifas, né? Que são essas, né? Clamídia, tricomonas, fungos.
O que eu posso ver aqui são pseudo-hifas. Não sei se está correto. E aí, né, acertei 9 de 10, que maravilha, né? Acho que o assunto pode ir para a agenda. Claro que aquela sensação de que, poxa, eu tenho um domínio absoluto do assunto, né? De que vai sentar o paciente na minha frente e eu vou conduzir para a prova prática do INEP Valida e fazer e obter uma boa nota, eu não tenho, né? Por enquanto eu não tenho, né? Tenho que me expor muito mais a esse cenário. Mas no sentido de me sentir de dominar que talvez os assuntos que vão ser expostos em prova, acho que encaixa melhor. Né? Então esse é um dos planos que eu tenho a fazer, né? Então é nivelar alguns assuntos, né? Nivelar alguns assuntos. Acho que até que eu nivele todos os que eu já estudei de fato, né? Ali tem 407 assuntos, né, na discussão, até que eu nivele todos os que eu já estudei de fato. Acho que demora bastante, né? Demora bastante. E eu vou gravando aqui nivelamento de alguns assuntos, né? E é isso, né? A outra ideia é pegar um tema novo, né? Então eu tenho um fluxo, né? Eu propus para mim mesmo um fluxo de estudos que eu vou ir testando também esse fluxo de estudos, né? Talvez ele não seja o ideal, né? Mas eu vou ir testando, né? Então, o fluxo de estudos aqui, essas são as ideias, olha. Assistir uma aula nova, né, no Medicurso, né? Quando eu identificar ali um tema novo, identificar os temas a nivelar, por exemplo, de acordo com a incidência, que eu acho que essa é a minha ideia de como atacar os temas, né? De acordo com a incidência nas provas que eu selecionei até que eu finalize tudo. Eu tenho bastante tempo ainda para a prova que eu vou fazer, né? Então ataca um tema novo, né? Leitura ativa, né? Fazer uma leitura ativa usando o material do cursinho, né? Do Medicurso, no caso. Pegar questões do Med9 para colocar no Anki, né? Porque o Anki é algo que eu quero seguir respondendo, por mais que não vou seguir gravando, porque é bem cansativo a gravação das coisas no Anki, né? As coisas vão se repetindo ali. Então é bem cansativo, mas eu quero seguir respondendo, né? Então quero seguir me relacionando com o Anki aqui, porque eu acho que o Anki me dá uma capacidade de gravar algumas informações, de ficar repetindo, batendo nas informações, algumas informações, que é muito difícil eu gravar se não for nesse cenário, entendeu? Muito difícil eu gravar se não for nesse cenário, mesmo com questões ali, mesmo respondendo questões. Então, leitura ativa do tema, pegar do Anki, né? Depois de ter assistido a aula, né? Pegar no Med9 e colocar lá no Anki, né? Deixar organizadinho. E aí eu vou lá pro Medq para nivelar o tema, aí sim gravando, né? Aí sim sintetizando legal tudo que eu aprendi, né? Então acho que essa é a ideia central. Eu vou tentar organizar os horários de aula para eu assistir a aula mais cedo, ali mais pela manhã, talvez. Né? Vou tentar aprender um assunto em mais de um dia. Né? Então, quando eu definir que eu vou estudar tal assunto, mesmo que eu assista a aula daquele assunto ali que eu defini que eu vou estudar, completa, por exemplo, vou tentar fazer a leitura ativa dele no segundo dia, né? E talvez fazer esse nivelamento aí do Medq e tal no terceiro dia ali, no quarto dia, talvez. Né? Então vamos ver como é que vai funcionar esse fluxo aqui. E aí depois, né, os temas já vistos, né? Os temas já vistos aparecem lá no Medq na minha agenda de temas a revisar. Né? Aparecem lá no Medq na minha agenda de temas a revisar. E eu acho que eu vou tentar gravar respondendo essas atividades diárias da agenda também, né? Então ali são várias questões, né? Um grupo bastante questão por enquanto. Vamos ver como é que eu me relaciono. Tenho bastante tempo para estudar aqui no dia a dia, pelo menos por enquanto. Né, enquanto não inicio o internato, né, tô nessa fase aí de aguardar o início do internato, talvez inicie ali para agosto, setembro. E acho que vai ser uma experiência legal. E responder o Anki aqui também, né, para os temas já vistos, né, responder o Anki aqui também diariamente ali, sem muito afinco, né, eu acho que as ideias aqui do menos despretensioso, que é um comentário que eu coloco ali embaixo, sem muito afinco. O afinco mesmo eu vou dar para essas respostas da agenda, né, respostas diárias, revisão diária, ali eu quero dominar de fato o tema, né? Ali eu quero tentar acertar 90% das questões que estão sendo propostas para mim, né? Ali é que eu quero fritar bastante e tal, e poder criar um desenho legal sobre o tema que eu tô estudando. E aí talvez, quem sabe, no futuro, né, em outro momento,
talvez, quem sabe, aqui pro tema novo eu crie um slide card ali, né? Não simplesmente um flashcard, mas um slide card, né? Um slide grandão, onde eu consiga colocar ali as principais ideias de um tema, né? Que é coisa que a Grazi propõe sempre, né? Diz pra gente fazer. Talvez ali, ou talvez eu faça isso num segundo momento, né? Com os checklists e vai revisando mais por questões. E aí esse negócio do slide card eu vou usar mais para prova prática. Né? Vamos ver como é que eu me relaciono aqui, como é que fica essa construção, né? Quando eu estiver gravando a agenda aqui, eu acredito que esse vai ser o momento em que o estudo fica um pouco mais lento, né? Mas não tem problema, né? Fica um pouco mais lento, mas não tem problema, porque é ali que eu vou entender se eu de fato estou aprendendo os assuntos ou não, né? Já tem bastante assunto ali nivelado, agora acabei de nivelar um que foi para a agenda, tem bastante coisa por nivelar ainda, eu vou tentar nivelar 6 temas por dia. E é isso, né? Tomara que dê certo. Esse é o meu plano para esse momento, pro início aqui, talvez, da minha preparação. Bom, início não, né? O início da minha preparação para fazer o Revalida foi em 2018, quando eu comecei a fazer medicina, né? Mas acho que o início mais direcionado para minha preparação para fazer o Revalida. E esse negócio de gravar aqui, ficar falando, me ajuda primeiro a dar muita seriedade ao que eu tô fazendo, né? Então acho que esse é um ponto muito importante também, né? De deixar muito sério o que eu tô fazendo, porque pra mim é muito sério falar aqui, né? Expor o que eu tô pensando. E outra que me ajuda muito a organizar as ideias na cabeça e sintetizar aquilo que eu aprendi, aquilo que foi lido, aquilo que foi proposto pra mim, pra eu entender, né? Então acho que é basicamente isso. E falou.